Se eu te falar que essa imagem aqui é uma representação de um anjo, você acreditaria? Ou esse daqui, velho? Olha que coisa doida. Pois é, segundo as descrições, para alguns isso seria um anjo. Claro que existem aqueles anjos mais clássicos, fofinhos, rodeados por luz. Mas o que poucos sabem é que, além desses, existem anjos com um lado mais sombrio, associados ao caos e à destruição. Sim, como se fossem demônios. E hoje vamos explorar esses anjos que são até mais assustadores que o próprio diabo. O termo anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Normalmente, a ideia de anjo remete a seres gentis, benevolentes, que trazem paz e conforto. Porém, a maioria das religiões mostra que a linha que separa os anjos bons dos maus é bem tênue. Em certas ocasiões, esses seres podem agir em favor dos homens, em outras, em oposição direta. Em algumas histórias, anjos que servem ao bem podem até causar destruição quando é a vontade de Deus. Na Bíblia, por exemplo, tudo que Deus criou era originalmente bom, incluindo seus anjos. Um exemplo famoso é Lúcifer, descrito como o mais belo e poderoso dos anjos. Ele era o maior de sua hierarquia até se rebelar e ser expulso. Mas existem outros anjos que também têm uma história de cair em desgraça e assumirem um lado assustador e destrutivo. Vamos começar conhecendo Azrael. O nome Azrael significa ajudador de Deus, ou aquele que Deus ajuda. Ele é uma figura importante nas tradições do judaísmo, cristianismo e islamismo. Embora seja chamado de anjo da morte ou anjo da destruição, isso não significa que ele seja mau. Em algumas tradições, Azrael aparece para guiar as almas dos mortos, ajudando-as a encontrar seu caminho. No entanto, ele também pode exercer um poder temível, pois age em nome de Deus para aplicar sua justiça. Para isso, ele pode até erradicar toda a vida, cumprindo sua missão com absoluta lealdade a Deus. Dizem que sua figura impressiona, aparecendo como uma forma gigante com 70.000 pés, 4.000 asas e, em algumas versões, 4 faces. Já no Apocalipse islâmico, ele é descrito como tão grande que seu corpo cobre o céu. Com uma túnica negra, capuz e foice, ele é um símbolo poderoso de respeito e temor. Outro exemplo é Abaddon, também conhecido como Apollyon, cujo nome significa anjo do abismo. Ele é uma figura cercada de mistério e destruição, sendo mencionado no Apocalipse e no Novo Testamento. Quando a quinta trombeta é tocada, ele é libertado com um exército de gafanhotos que trazem o caos e o desespero à terra. Esses gafanhotos, segundo a descrição, têm um poder semelhante ao de escorpiões, provocando dor e sofrimento. Na cultura geral, Abaddon é representado como uma figura imponente, com olhos negros e uma boca afiada. Ele usa uma armadura negra e asas escuras, e é conhecido como o Destruidor. Dizem que ele foi responsável por trazer o conhecimento da guerra aos humanos, instruindo-os na criação de armas para a destruição mútua. É uma figura bastante importante em várias religiões, como judaísmo, cristianismo e islamismo. E em várias crenças, religiões e mitologias, ele também é retratado como o anjo da morte ou da destruição. Mas não significa que ele seja mau. Em alguns registros, ele seria aquele que ajuda os mortos, guiando eles pelo seu caminho. Já em outros registros, ele é citado exercendo um poder assustador, sendo comandado pelo próprio Deus para erradicar e renovar toda a vida. Ele tem a tarefa de cumprir a vontade de Deus, seja coletando as almas que já partiram ou aplicando punições aos pecadores. Independente do caos que esse anjo possa causar, Azrael sempre coloca sua lealdade a Deus acima de qualquer coisa. E por conta do seu cargo, a aparência dele sempre é relatada com uma imagem clássica da morte, vestindo uma túnica preta e um capuz com foice. E segundo os muçulmanos, ele teria mais ou menos 70.000 pés e 4.000 asas. Meu Deus do céu! Ele também teria 4 faces e um, tamanho tão grande que passaria do próprio céu. Abaddon, seu nome em hebraico, Apollyon, seu nome em grego, ambos os nomes significam anjo do abismo, e ele é usado como referência a um abismo sem fim. A figura desse anjo está ligada à punição e destruição, e ele é um anjo que perdeu seu lugar no céu por gostar de destruir as coisas. Por conta disso, é conhecido como Destruidor. Ele também é chamado dessa forma, né? O Destruidor, porque ele teria sido convocado por Moisés para devastar o Egito com algum desastre natural. Também é descrito no Apocalipse, no Novo Testamento, como o Rei dos Gafanhotos, que é mencionado em Apocalipse 9 e 11, quando a quinta trombeta é tocada. E a Bíblia diz o seguinte sobre ele: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra.
A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então, picada morria. É os gafanhotos com meio escorpião. Nossa, eu sonhei que eu fui picado por um escorpião, velho. E na Bíblia não é mencionada sua aparência, mas na cultura geral ele é representado com uma aparência sombria, assustadora e meio insetoide. Ele então seria um anjo de grande porte, olhos negros e uma boca enorme e bem afiada. Ele também usaria uma armadura negra com asas escuras, conhecido por apresentar as armas de guerras para os homens. Ele teria ensinado os seres humanos a fazer espadas, facas e armaduras. O intuito dele era apresentar a guerra para a humanidade com foco nas mortes dos próprios seres humanos, pois ele queria que isso acontecesse. E por esse motivo, então, o Azazel está ligado à ira, à fúria, à raiva. Ele também seria um dos líderes de um grupo de anjos caídos que se sentiriam atraídos por mulheres aqui na Terra. Então, ele e seu bando vieram para cá para se relacionar com as mulheres. E segundo as histórias dessas relações, nasceram os gigantes, ou também conhecido como os Néfilins. Azazel aparece 3 vezes na Bíblia hebraica. Lá é relacionado com um ritual chamado Yom Kippur. O ritual acontecia na época do Templo de Jerusalém, onde um bode era sacrificado para o Criador e outro para Azazel. E esse último bode era encaminhado para ser sacrificado no deserto, levando junto com ele os pecados do povo. E no geral, Azazel é retratado como um homem velho, com uma barba e cabelos grandes, que cobrem todas as suas feridas pelo corpo. De acordo com o livro de Enoque, Gadriel, ou Gadrel, é um arcanjo rebelde que veio até a terra para seduzir Eva. Ele teria também ensinado os homens a guerrear e ensinado as mulheres a ficarem mais bonitas, usarem cosméticos e coisas do tipo. Ele também é mencionado como o terceiro de 5 Satanás, que levaram os outros anjos a terem relações com os humanos. E ele teria ensinado anjos para ferir outros anjos. Em algumas tradições, ele é visto como a fonte dos pecados dos humanos, o nascimento do mal e também a corrupção da humanidade. Já em outras tradições, enxergam ele de outra forma, totalmente o contrário. Em algumas tradições, ele é visto como um anjo extremamente justo, honesto e bondoso. E a verdade, galera, é que todas essas histórias dependem muito da interpretação e também de cada Bíblia, idioma, religião, crença, etc. Na Bíblia, Gadriel é o anjo que protegia o jardim do Éden do mal. Porém, segundo a história, Lúcifer teria conseguido quebrar essa proteção, pois ele conseguiu invadir o Éden e desencadear tudo o que a gente conhece da história, incluindo o pecado de Adão e Eva, a queda dele do céu, a criação dos demônios, corrupção da humanidade e tudo mais. E como punição pela sua falha, Gadriel ou Gadrel teria sido preso dentro de uma das masmorras do céu e torturado durante milhares de anos. Outro anjo assustador, que também é um anjo caído, é o Cucabiel. Cucabiel é um dos 20 anjos líderes dos 200 anjos caídos. No livro de Enoque, é dito que ele comanda um exército de 365 mil demônios. Já no livro de Raziel, ele é descrito como um anjo santo. Na tradução do hebreu, o seu nome quer dizer estrela de Deus. Isso porque ele teria sido responsável por ensinar os humanos sobre os astros do céu, a astrologia que a gente conhece e os milenares conheciam melhor do que a gente. Segundo as histórias, foi ele o responsável a trazer todo o conhecimento sobre astrologia para a humanidade. Porém, segundo a história, esse conhecimento não poderia ser acessado por nós como os mortais. Então esse anjo teria feito algo errado. Além das estrelas, ele também teria ensinado coisas como matemática, física, química, para que assim os seres humanos pudessem entender a nossa origem e evolução. E a sua aparência é bem curiosa, pois os sumérios retratavam ele como um gigante humano de 300 metros de altura.